Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Fábio e bem-vindos a mais uma aula da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou um homem branco de altura mediana, com uma blusa azul clara de mangas compridas, uma calça azul escura e sapatos pretos. O meu sinal na comunidade surda é este sinal. Eu estou em um estúdio de gravação e ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interligados. E à minha esquerda, escrita em letras verdes EAD, mudando realidades. Nós vamos para a nossa quarta aula, dessa nossa disciplina, que são abordagens socioconstrutivistas da educação. E essas abordagens socioconstrutivistas envolvem várias inovações no aprendizado em sala de aula. Antes de estudarmos essas inovações, vamos primeiro consolidar nosso conhecimento quanto às várias perspectivas construtivistas. E as abordagens socioconstrutivistas se encaixam nesta estrutura construtivista global. Nós temos duas imagens no final da tela. A primeira é um senhor de óculos com um cachimbo na boca, que é o Jean Piaget, e ao lado um rapaz mais jovem, que é o Lev Vygotsky. A teoria socioconstrutivismo de Vygotsky é especialmente relevante para essa unidade. O modelo de Vygotsky corresponde a uma criança social, inserida num contexto sócio-histórico. Passando de Piaget a Vygotsky, a mudança conceitual é quanto à atividade individual para a colaboração e a interação social e sociocultural. Na abordagem cognitivo-construtivista de Piaget, os estudantes constroem o conhecimento ao transformar, organizar, reorganizar as informações e os conhecimentos anteriores. Então, na teoria de Vygotsky, nós consideramos que tudo está dentro de um processo dialético. É constante mudança. O mundo de ontem não é como o mundo de hoje, que não será como o mundo de amanhã. Então, as crianças nesse contexto socioconstrutivista de Vygotsky, elas também são crianças que mudam o tempo inteiro. Eu posso trabalhar qualquer conteúdo do mundo. Vamos dar exemplo um professor de geografia e que ele vai trabalhar, por exemplo, planícies e relevos. Esse professor ele tem uma maneira de trabalhar com essas aulas se ele estiver trabalhando no Distrito Federal, que está no Planalto Central. E lá ele vai falar para os alunos sobre um tipo de realidade. Mas se o professor estiver trabalhando com alunos da mesma faixa etária na Amazônia, por exemplo, o contexto vai ser outro. Porque a vivência dos alunos é outra. Então, no socioconstrutivismo de Vygotsky, as suas relações histórico-culturais e a sociedade onde o aluno está inserido é que vai determinar o quanto aquele aluno pode ou não avançar e o quanto esse professor, que será o mediador da aprendizagem entre o conhecimento e o aluno, pode oferecer. E na teoria de Piaget, os conhecimentos eles vão ser feitos através de uma reorganização. A grande sacada da teoria cognitivo-construtivista de Piaget é o fato de que as atividades têm que ser dadas com sequenciamento lógico. Então, eu ensino isso, a partir desse conhecimento eu vou transformar essa informação em uma nova informação e essas informações vão se readequando, se reorganizando e formando uma nova forma de conhecimento. A abordagem socioconstrutivista de Vygotsky enfatiza que os estudantes constroem o conhecimento por meio das interações sociais.
O conteúdo de seu conhecimento é influenciado pela cultura em que o estudante vive, o que inclui a linguagem, as crenças, as qualificações, ou seja, a cultura. A cultura a qual aquela criança está inserida vai fazer com que ela aprenda coisas diferentes. Então, por exemplo, uma criança ribeirinha, que os pais são pescadores, por exemplo, ele tem um tipo de conhecimento da cultura e das crenças que ele vive, que não devem ser nada parecidas, por exemplo, com as crianças que moram num bairro de elite, por exemplo, no estado de São Paulo. São vivências diferentes, são culturas diferentes. Então, a forma com que os professores devem trabalhar com essas crianças são formas diferentes. Piaget enfatiza que os professores deveriam oferecer apoio para que os estudantes explorassem e desenvolvessem a sua compreensão, enquanto Vygotsky enfatiza que os professores deveriam criar muitas oportunidades para que os estudantes aprendessem ao co-construir o conhecimento, juntamente com o professor e seus colegas de classe. Enquanto Piaget propõe uma exploração de várias ideias, Vygotsky defende que o processo das interações entre o elemento mais experiente e o elemento menos experiente devem ser rotineiramente propostos. Em uma abordagem socioconstrutivista, ela enfatiza os conceitos sociais de aprendizagem e que o conhecimento é fundamentado e construído mutuamente. Olha o elemento mais experiente funcionando aqui novamente. O envolvimento com os outros cria para os estudantes avaliarem e refinarem a compreensão quando se expõe ao pensamento dos outros e à medida que participam da criação compartilhada da compreensão. Dessa forma, as experiências em contextos sociais fornecem um importante mecanismo para o desenvolvimento do pensamento dos estudantes. Vygotsky, ele estudou muito o funcionamento da mente humana. E ele Vygotsky dividia o estudo da mente em dois tipos de funções. Para Vygotsky existiam as funções psíquicas elementares e as funções psíquicas superiores. As funções psíquicas elementares vai ser desenvolvida só pela convivência. Então, nós estamos convivendo num ambiente histórico, social, e isso será desenvolvido. Agora, as funções psíquicas superiores envolverão obrigatoriamente abstração, formação de uma linguagem mais avançada e formação do pensamento da criança. A cognição situada é uma concepção importante nas abordagens socioconstrutivistas. Ela se refere à ideia de que o pensamento é localizado em contextos sociais e físicos, e não dentro da mente do indivíduo. Então, nessa teoria da cognição situada, a defesa é que não é dentro da mente que estão os processos de aprendizagem, não é dentro da mente, mas é no ambiente em que aquela criança ou ser humano está inserida. É isso que vai determinar fortemente o que ela vai aprender e o que ela não vai aprender. Em outras palavras, o conhecimento é inserido e conectado ao contexto no qual o conhecimento se desenvolve. Assim, faz sentido criar situações de aprendizagem em que estamos mais próximo possível da vida real. Então, nessa situação da cognição situada, os exemplos na sala de aula não podem ser exemplos fora da realidade do aluno. Por exemplo, nós estamos no estado de Rondônia, aí eu vou dar uma aula para os alunos e começo a falar assim, ó, porque imaginem aqui que nós estamos de frente para o mar. Não é o nosso contexto, né? Nós não temos praia, nós não temos mar aqui no estado de Rondônia. Então, quando eu falo isso para as crianças,
uma ou outra podem ter tido acesso ao mar, mas não é a realidade de todas. Então, ela não consegue visualizar aquilo de maneira muito eficiente. Então, na cognição situada, eu deveria começar dizendo para ele assim, ó, imagine que nós estamos aqui na floresta. Imagine esse contexto amazônico, né? Se eu vou falar de peixes, eu vou falar, por exemplo, de tambaqui, que é um peixe da cultura local. Então, é trazer para a realidade do aluno. Ainda na cognição situada, para expandir o conhecimento e a compreensão dos estudantes sobre vulcões, por exemplo, alguns estudantes assumem o papel de cientista, que estão estudando o vulcão ativo, enquanto os outros estudantes devem relatar o que se espera de uma equipe de evacuação de emergência. Esse exemplo que eu coloquei aqui, olha, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Algum de vocês aí imaginou isso acontecendo? Bem difícil, né? Por quê? Porque não faz parte da nossa realidade daqui, vulcão. Isso seria um exemplo aplicado para quem? Para quem mora numa região vulcânica, por exemplo. Utilizando recursos de internet, os estudantes podem aprender sobre isso. Então, mas eu nunca vou ensinar sobre vulcão para meus alunos? Vou. Mas aí eu vou ter que fazer o quê? Através de pesquisa. E é aí que nós fazemos a cognição situada, não estar só na mente, mas estar no meio que eu vou inserir. Então, eu vou pegar um elemento tecnológico e servir como mediação. Nós temos professores e pares como conjuntos de colaboradores. O andaime é uma técnica que oferece mudança de níveis de apoio durante o curso das aulas, com um indivíduo mais experiente, um professor ou um colega mais avançado, que ofereça orientação adequada ao desempenho atual dos estudantes. Isso é o que eu estava falando lá naquela aula que eu estava explicando sobre Vygotsky, que ele tem esse conceito de andaime, de escada. Então, o aluno, para sair de um ponto até o outro, mais alto, ele precisa obrigatoriamente de ter esse elemento mais, esse ser mais experiente do que ele. O aprendizagem cognitivo envolve um novato e um especialista, que amplia e apoia a compreensão e uso de habilidades por parte do novato. Então, nessa teoria socioconstrutivista, o que é que nós estamos buscando? Que o elemento mais experiente forneça ao novato informações suficientes para que ele consiga mudar de nível. A tutoria envolve um aprendizagem cognitivo entre um especialista e um novato. A tutoria pode ocorrer entre um adulto e uma criança, ou uma criança mais experiente e uma criança menos experiente. Então, o papel do tutor também é esse. É fazer com que alguém que esteja num nível seja puxado no andaime superior. A aprendizagem cooperativa ocorre quando os estudantes trabalham em pequenos grupos para que uns ajudem os outros a aprender. A aprendizagem cooperativa normalmente melhora a motivação intrínseca, estimula a interdependência entre os estudantes e promove a compreensão aprofundada. Então, uma outra coisa que os professores devem buscar nessa abordagem socioconstrutivista é trabalhar em grupos. Aconselho que esses grupos sejam pequenos, né? Nós vamos ter alguns pensadores que vão pensar um pouco diferente. Por exemplo, Skinner propunha grupos de 4 componentes. Já, por exemplo, Dewey falava até de 5 componentes. Vygotsky era um pouco mais radical. Para ele, um grupo de estudo perfeito tinha 3 elementos. Então, nós temos algumas proposituras diferentes. Cabe à realidade de cada um ver qual que se aplica melhor ao seu ambiente. Então, para estudar em pequenos grupos, 2 estratégias para a composição de pequenos grupos são incluir crianças com habilidades heterogêneas e membros que reflitam a heterogeneidade étnica, socioeconômica e de gênero. Então, quando a gente vai montar grupos em sala de aula, o que geralmente acontece? Os alunos falam assim, ó, deixa a gente montar os grupos. Né? Aí eles só vão pegar naquele grupo aqueles que são mais próximos, parecidos com ele e tudo.
A teoria socioconstrutivista fala que não é esse tipo de grupo que a gente tem que formar na sala de aula. O professor tem que sentar com o seu grupo de alunos e realizar um mapeamento para que esses grupos reflitam diversas possibilidades. A estruturação do trabalho em pequenos grupos também envolve atenção ao desenvolvimento de habilidades em equipe. Uma boa estratégia é passar várias semanas no início do ano letivo desenvolvendo habilidades de equipe. A designação de um estudante em cada grupo como líder de equipe pode ajudar na construção da equipe. Então, é desenvolver primeiro atividades que promovam a interação intergrupo, para que quando a gente for utilizar esse grupo já esteja com uma certa afinidade. Um grupo também pode se beneficiar quando são atribuídos diversos papéis aos estudantes. Por exemplo, encorajador, guardião, distribuidor de tarefas, capitão silencioso, monitor de materiais, papéis esses que são projetados para auxiliar o grupo a funcionar mais tranquilamente. Então, uma boa estratégia é que, quando montar grupos, designe um papel para cada membro daquele pequeno grupo, porque ele vai se sentir mais importante e vai fazer com que os outros também queiram participar daquele tipo de situação. Espero que a gente tenha aprendido muito nessa disciplina, tá? E eu desejo a vocês muita sorte pela caminhada de vocês. Educação à distância, mudando realidades.